massa folhada. É um clássico da confeitaria francesa e é uma massa também extremamente versátil, pois como ela não vai muito sal e nem muito açúcar, você pode usá-la para fazer tanto receitas doces como salgadas. E hoje eu vou te ensinar todos os segredos para preparar essa massa em casa. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. A massa folhada já é um produto que hoje em dia nós encontramos à venda pronto para consumo, ou seja, você encontra ela em duas versões, já laminada, ou seja, aberta, que você já pode preparar alguma receita diretamente com ela, ou uma versão que você vai ter que abrir primeiro para depois utilizá-la. Só que mesmo aqui em São Paulo não são todos os supermercados que vendem esse produto, então eu acredito que também não seja algo fácil de encontrar em qualquer cidade. E exatamente por isso eu resolvi primeiro ensinar a fazer a massa folhada em casa, para depois, num próximo vídeo, te ensinar uma receita que utilize a massa folhada. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre a massa folhada é que ela é feita à base de manteiga e de preferência uma manteiga de boa qualidade, porque isso vai afetar diretamente a qualidade da sua massa folhada. A receita original inclusive pede para usar uma manteiga francesa que além de ter um teor alto de gordura, ela também tem um percentual baixo de água e é isso também que dá qualidade na massa folhada. Então a primeira coisa que eu vou te ensinar é como preparar a manteiga, deixá-la num bloco que depois vai ser aplicada na massa para fazermos a laminação, ou seja, abrir a massa com essa camada de manteiga com várias dobras, que é o que transforma a massa folhada naquelas várias camadinhas fininhas, crocantes e deliciosas. Então, eu vou fazer aqui meia receita. Se depois que você testar essa receita você se acostumar e for algo tranquilo de fazer, você pode sim dobrar a receita. Esta medida, ou seja, esta metade da receita que eu vou fazer, na verdade já rende 500 gramas. E se você dobrar a receita, você vai ter aproximadamente 1 kg de massa folhada. Então eu tenho aqui 125 gramas de manteiga, que ela está ligeiramente gelada, ela não acabou de sair da geladeira, mas também não está mole. Então lembra que para trabalhar, para preparar a massa folhada, você não pode ter a manteiga em temperatura ambiente, porque se ela ficar mole demais e derreter, você perde o preparo da massa. Então para prepararmos o bloco de manteiga, você vai precisar de 2 folhas de papel manteiga. Olha, eu já estou com a manteiga aqui cortada em fatias ligeiramente grossas. Distribui aqui no meio do papel de uma das folhas. Cobre com a segunda folha. E aí com um rolo como esse, bate um pouquinho para amolecer, para ficar mais fácil de você abrir. Ó. Inclusive, se você mora num local muito quente, pode fazer isso com a manteiga realmente gelada, que não teria problema. Agora, dobra o papel, porque a gente vai espalhar essa manteiga para ela ficar num bloco uniforme. Tá vendo que sobrou alguns espaços? Então agora você tem que preencher esses espaços com a manteiga. Segura aqui, ó. E vai empurrando porque ela vai espalhando. Ó. Tenta deixar este bloco com uma espessura o mais uniforme possível. A massa folhada não é muito difícil de fazer.
só que ela vai ter alguns cuidados e, na verdade, o tempo de preparo dela acaba sendo longo pelos intervalos de descanso que a massa precisa ter. Eu já formei um bloco, veja, de espessura uniforme, que vai voltar para a geladeira para ficar firme novamente, enquanto eu te ensino a preparar a massa. Eu tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo, farinha comum, mas não escolha a farinha mais barata que tiver no mercado, porque ela geralmente é a mais fraca também, e isso pode interferir no resultado. Então, se você puder usar pelo menos uma farinha a comum, mas da linha premium, você vai ter um resultado melhor. 4 gramas de sal, 15 gramas de açúcar, mistura um pouquinho aqui. Inclusive, como é meia receita, eu não vou prepará-la na batedeira, porque você vai descobrir que bater isso aqui, mesmo com um gancho de massa pesada na batedeira, vai demorar muito mais para ela misturar do que na mão, porque a quantidade é pequena. Agora, quando você dobrar essa medida, você pode sim fazer na batedeira, que vai ser mais prático. 50 gramas de manteiga. E aí, para facilitar um pouquinho, faz aquele movimento de esfarelar a manteiga aqui na farinha, olha, que isso vai facilitar a mistura. E como vocês viram, a manteiga estava mais gelada do que em ponto pomada, inclusive porque São Paulo hoje está muito frio. Então a manteiga já estava um pouquinho fora da geladeira, mas não foi o suficiente para deixá-la nem ponto pomada. O que é bom, na verdade. Você que mora em local muito quente, faça esse processo com ela gelada. Então agora eu adiciono 120 ml de água gelada. Então primeiro vou misturar aqui com uma colher de pau, só para incorporar essa água toda e dar liga. Agora vai ser mais fácil despejar aqui na bancada. Terminar de misturar com as mãos. Vem juntando o restante da farinha que ainda não foi incorporada. Agora que já incorporou tudo, você pode sovar por uns 2 minutos, que era o mesmo tempo da batedeira. Assim que os ingredientes ficarem homogêneos, assim, você aumenta a velocidade da batedeira por mais uns 2 minutos. O resultado é uma massa grudenta, ó. Isso mesmo. Mesmo fazendo na mão ou na batedeira, o resultado neste caso é o mesmo. Pronto. Não precisa muito. E aqui ela só não está grudando demais, porque foi utilizado água gelada, que é essencial, e a manteiga também, para que você consiga dar o ponto correto na massa. Agora vem o primeiro descanso dessa massa. Na verdade, você vai descobrir que vai haver vários outros descansos, mas este primeiro é um dos mais importantes. Eu vou usar 2 folhas de papel manteiga, deste tipo que não gruda, mas se você não tiver dele, pode usar o papel manteiga comum, só lembra de enfarinhar bem a massa para que ela não grude, para depois ficar mais fácil de você tirá-la de lá de dentro. Veja, esse lado brilhante desse papel é o lado que não gruda. Olha, espalha aqui, põe a outra folha por cima. E aí, lembra, se você estiver usando papel comum, de enfarinhar um pouquinho. E aí eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz com a manteiga. Ou seja, eu vou fazer uma dobra, vou fechar essa massa aqui dentro e espalhá-la para que ela fique na mesma extensão e espessura. Dobra, vira e aí, olha, espalha a massa para que ela fique um quadrado aqui dentro, porque isso inclusive vai facilitar na hora de você abrir
fazer a primeira laminação para colocar a manteiga nela. Ó. E ela vai ficar por 1 hora na geladeira, não menos do que isso. Esse descanso é importante para que o glúten relaxe e você tenha uma estrutura melhor na massa. E ela estando na mesma espessura, ela também refrigera por igual. Então, eu vou colocar a minha massa para descansar, ela vai ficar por 1 hora na geladeira e 10 minutos antes de eu tirar a massa, eu vou tirar a manteiga, porque a manteiga não pode estar dura, feito pedra. Mas lembra que São Paulo hoje está um tempo frio, então a manteiga, mesmo ficando aqui fora, ela não vai ficar muito mole. Se você mora num local muito quente, pode tirar os dois juntos, ou seja, tira a massa e tira a manteiga junto, que assim você não corre o risco de, na hora de fazer a laminação, a manteiga derreta. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Desta forma você vai estar dando suporte ao canal, apoio direto a mim, e em troca você vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu mostro coisas do meu dia a dia, o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, eu vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E a massa já descansou por 1 hora na geladeira, então agora já posso abrir. E como eu disse, eu tirei faz uns 10 minutos a placa de manteiga da geladeira, porque aqui em São Paulo está fazendo 13 graus, ou seja, está muito frio e a manteiga não vai derreter. Se você mora num local muito quente, pode tirar os dois juntos. Então, agora vou laminar essa massa, põe um pouco de farinha para ela não grudar. E qual é o tamanho que eu preciso abrir? Veja, pelo menos mais 1/3 do comprimento da manteiga. Aqui também você pode polvilhar um pouquinho. E não coloque força demais. Esse é o tipo de massa que vai ter que ter paciência na hora de fazer essa laminação, porque a gente quer que ela tenha uma boa estrutura. Então solta de vez em quando. Vamos ver se já deu? Já, olha, isso mesmo. Posso tirar a manteiga daqui. Olha, coloca ela aqui no final da massa. Ajeita essa pontinha aqui. E para você saber como funciona o número de camadas da massa folhada, nós contamos a laminação pelas camadas de manteiga e não pela camada de massa. Ou seja, olha, eu vou fazer a primeira dobra aqui. Então eu tenho massa, manteiga e massa. E aí eu vou dobrar mais uma vez, fechando aqui. Portanto, agora eu tenho 2 camadas de manteiga com 3 de massa.
Então a laminação começa com 2 camadas. Outra coisa, toda vez que faz a dobra, você não abre neste sentido, tá? Com a dobra para você. Você sempre vai girar para cá e a dobra tem que estar na lateral, qualquer uma das laterais, para cá ou para este lado. E aqui é importante, inclusive, olha, acertar essa pontinha. Como a minha manteiga está gelada e a intenção é distribuir essa manteiga na extensão toda da massa, começa aqui apertando de leve, porque você quebra um pouquinho. E agora é jeito, tá? Não põe força demais nesse começo. Para você primeiro amolecer um pouquinho a manteiga e depois começar a espalhar ela na extensão. Pode fazer a mesma coisa deste lado. Também ajuda. Ó. E agora é jeito. Não força. Já abri pra cá. Abre a massa até que ela tenha mais ou menos pouco mais de meio centímetro de espessura. Pronto, esse comprimento é o suficiente. Não sei se vai dar para ver, mas nessas 2 pontas é aquele final da massa onde não tinha manteiga. Então, você vai cortar as 2 pontas, assim você fica com a parte da laminação onde tem manteiga. Então, esta primeira parte está laminada com 2 camadas de manteiga, lembra? Então, agora eu vou fazer a segunda dobra. Coloca ela aqui no meio, 1/3 dela e o outro 1/3 por cima. E como a massa já foi suficientemente trabalhada, agora ela precisa descansar de novo. Então, volta pro papel manteiga. Ó. E agora o descanso não é de 1 hora, porque a massa precisa relaxar de novo, mas a manteiga não pode ficar completamente dura, porque senão na próxima laminação ela vai rachar e ao invés de espalhar novamente de forma homogênea, ela vai ficar trincada. Aqui está muito frio, eu acredito que 25 minutos vai ser o suficiente. Se você mora num local muito quente, pode ser que precise sim de 1 hora. Mas uma dica para que essa laminação seja feita sem a manteiga trincar e também sem a manteiga derreter, eu só vou abrir de novo quando a massa estiver na temperatura entre 17 e 20 graus. Abaixo de 17 graus, a manteiga está muito gelada, ela trinca. E acima de 20 graus, se você tenta laminar, se você tenta abrir a massa, a manteiga derrete. Mas eu vou colocar a minha para descansar e quando ela sair da geladeira eu te mostro como fazer isso. Minha massa já descansou. Vamos ver a temperatura. Olha lá, 17,4. Excelente. Se ela estivesse muito mais gelada do que isso, era só deixar um pouquinho aqui fora para ela chegar nessa temperatura. Mas não abra com ela acima de 20 graus, especialmente se você mora num local muito quente, porque a manteiga vai derreter, vai vazar da massa e você vai perder a laminação. Polvilhe a farinha e de novo você vai abrir com essas dobras para qualquer um dos lados, direita ou esquerda, mas não de frente para você. Faz a mesma coisa de antes, aperta um pouquinho para ajudar a manteiga e abre com jeitinho. Ó. Vou fazer aqui também. Agora, na verdade, é um processo de repetição. Coloca ela para descansar. Chegou na temperatura correta, abre de novo, faz novamente mais uma série de dobras. E aí não esquece de fazer a conta de multiplicação para saber quantas camadas você já fez. Porque aqui nós temos 6. Então, esta próxima dobra que eu fizer vão ser 18 camadas. Aí eu vou colocar para descansar, vou abrir de novo. E aí eu vou ter novamente 18 vezes 3, que serão 54 camadas.
E agora não precisa mais cortar as bordas. Só fazer a dobra de novo. Dobra até 1/3 e 1/3 novamente. E mais um descanso. Então agora eu tenho 18 camadas. A próxima laminação vai transformar essa massa em 54 camadas de manteiga. E agora nessa dobra, eu transformo a massa em 54 lâminas. E eu vou fazer mais uma laminação para transformar 54 em 162 camadas. E aí vocês já entenderam qual é o processo. É tudo igual como foi feito até agora. E pronto, eu abri a massa mais uma vez e, portanto, eu transformei ela em 162 camadas de manteiga. Ou seja, cada 1/3 dessa tem 54, que agora, dobradas todas juntas, quando eu abrir, vira 162. Portanto, você pode decidir deixar em 54 ou 162. Fica a seu critério. Mas quando você finalizar a laminação, dê um descanso de no mínimo 1 hora para você abrir novamente e utilizar a massa. E aí eu vou assar partes dela para você ver como fica a massa folhada, porque é esse trabalho todo de laminação, a qualidade da manteiga que vai deixar a massa com aquele monte de camadinhas visíveis e deliciosamente crocantes. A massa folhada, depois de pronta, se você não vai usar no mesmo dia, o ideal é que você feche ele num filme plástico. Então, olha, vou pegar a sobra da massa e fecha bem no filme plástico para não deixar a massa ressecar. Quanto mais bem fechado, melhor. E aí você pode até finalizar colocando no papel manteiga para proteger ainda mais ela. E aí você teria duas opções: ou deixa refrigerado por até 1 semana, ou como essa massa não recebeu nem fermento, nem ovos, nada que seja altamente perecível, você pode deixá-la congelada por até 2 meses. E aí o que fazer na hora de usar? Se ela está congelada, na noite anterior tira do freezer, passa para a geladeira para ela descongelar aqui e aí retira para usar, lembrando daquela regra da temperatura, que não esteja gelada demais, senão você vai trincar a massa, e nem quente demais para a manteiga não derreter. A mesma coisa se ela ficou direto na geladeira, só lembra de deixar ela aqui fora para voltar na temperatura em que ela fique maleável para você poder abrir com tranquilidade. E ele já esfriou o suficiente, então agora eu posso te mostrar por que valeu a pena toda a espera, todo o trabalho de laminação. Olha, eu vou até colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha essas lâminas todas que apareceram justamente pelo vapor criado pela manteiga gelada, que a água dela virou vapor e estufou a massa, mostrando essas lindas camadas criadas pela laminação, ou seja, aquelas várias vezes que eu abri a massa, dobrei a massa com a manteiga, transformou nisso. Então agora a crocância, que é outra coisa também responsável pela manteiga. Ó, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Olha isso. Não é maravilhoso? Sem contar o sabor, que é sensacional. Ó, todas as 162 camadas finésimas. Olha aqui, ó. Gente, vale todo o trabalho. Basta ter um pouquinho de paciência. Olha. Amo, adoro massa folhada. E agora, você também já sabe fazer em casa. Então, fique de olho no canal, porque os próximos vídeos eu vou ensinar receitas que podem ser feitas usando massa folhada. Seja uma receita doce ou salgada.
Eu provavelmente devo começar com uma receita doce, mas lembra que a massa folhada é extremamente versátil, você vai poder aplicar recheios também salgados e vai ficar sensacional. E como eu acho que a massa folhada industrial, que é vendida já pronta, laminada ou até mesmo só dobrada, eu acho que não existe em todo lugar. Então fala pra mim aqui nos comentários se na cidade onde você mora você encontra ou não a massa folhada industrial. E aí, eu acho que vale a pena testar essa daqui porque o sabor dela é sensacional. Mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, lembra que você pode sempre usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida e que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas antes de fazer a sua pergunta, verifique sempre o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque ali sou eu que deixo várias informações e muitas perguntas já respondidas, então é possível que a sua dúvida já esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.